A semana passada vocês acompanharam a gente buscando as peças do motor do Sênio lá na retífica Pirajussara. Então a gente reforça o agradecimento ao Fernando e ao Marcos, que mais uma vez abriram as portas para a gente e mostraram tudo aquilo que a gente queria ver dos procedimentos. A gente priorizou coisas inéditas na questão da usinagem ali. E esse foi o primeiro motor, na verdade, que do jeito que eu desci ele do carro, na verdade eu nem esgotei o óleo. Do jeito que eu desci ele, eu joguei dentro do carro, levei lá e deixei na retífica. Então a gente tem uma visão exata da qualidade do serviço dos caras, tá? Porque tá tudo montado aqui e absolutamente todas as peças, elas não estão aqui ainda, elas estão aí do lado. Daqui a pouco a gente mostra, Bianca. Todas as peças vieram separadas, mesmo as que a gente não vai usar. Então, caso você esteja se aventurando pela primeira vez numa retífica e tem medo de fazer alguma coisa de errado, no momento que você deixa eles desmontarem o motor e deixa eles avaliarem para você, você já vai receber um kit, praticamente um Lego para você montar na sua casa. Então, de todos os motores que a gente montou, alguns a gente desmontou, alguns eu separei os parafusos, alguns eu separei as peças que a gente ia reutilizar. Esse daqui não, esse daqui do jeito que ele desceu do Fusquinha do Sênio, ele foi para lá. Então já veio tudo limpinho, tudo organizado, e a grande verdade é que a gente ganha muito tempo com isso, e o tempo é precioso para que a gente possa priorizar coisas que a gente de alguma forma ainda não tenha abordado em detalhes nas outras séries de retífica que a gente fez, seja do motor Fuscanet, seja no do Zé de Mello, no motor do Mauro ou no motor do Hercólogos. Então vou pedir para a Bianca mostrar aqui, para quem não assistiu os vídeos anteriores, aqui está o resumo do motor que a gente vai montar. A gente vai replicar aqui no Fusquinha do Sênio um motor muito parecido com o que era usado no SP2, muito parecido, mas com algumas modificações. A base seria essencialmente a ideia do motor do SP2, e por uma série de motivos. O maior kit que a gente pode usar, sem usinar a carcaça, sem abrir a carcaça da forma que a gente fez no motor do Mauro, é o 88. Então a gente vai respeitar isso e a gente vai usar um kit 88 e o curso normal, a gente vai usar o virabrequim original. Isso te dá um deslocamento exato de 1677,81, se eu não me engano. Então ele é popularmente conhecido de 1.7. Ele é conhecido como 1.7. Comando a gente vai usar o original da Kombi, que é o que existe hoje em dia para vender. Aí é o comando que tem uma graduação um pouquinho maior do que os comandos mais antigos e deixa o motor bem esperto, deixa o motor com torque em baixa rotação, o motor bastante elástico, responde muito bem. E eu acredito que, pelo que eu conversei com o Sênio quando ele veio aqui, teve a oportunidade de andar no Fuscat, é exatamente isso que ele quer. Em cima do comando, que teoricamente aqui a gente teria o motor do SP2, entre aspas, original, a gente vai fazer um upgrade bem conveniente aqui, que são os balancinhos 1.25, parafusos esféricos e o eixo com centro fixo. Isso daqui vai melhorar ainda mais o torque em baixas e médias rotações. O motor vai respirar um pouquinho melhor, a gente vai aproveitar melhor o comando mesmo sendo original, e o motor vai trabalhar aí com um pouquinho mais de torque. Volante a gente está usando o EMP que o Rodolfo mandou, já aliviado, eu acho que ele pesa menos de 6 kg. Ele vai usar o disco e o platô do 1600, e a gente, como vocês viram a semana passada, a gente já preparou o virabrequim com 8 pinos ali para poder receber esse volante e ficar mais firme. Bomba de óleo a gente vai usar aquela EMP que eu adoro, a mesma que está no Fuscat, a mesma que está na Kombi da Bianca, no Fusca Espetacular e em tantos outros que já passaram por aqui. A taxa a gente pretende deixar de 8 a 8,5 para 1, provavelmente mais para 8,5, considerando que o Sênio sempre usa gasolina de boa qualidade, e na verdade o Fusquinha dele chegou aqui rodando com a Pod. Carburação a gente vai fazer uma réplica melhorada praticamente do Fuscat. Ele vai usar uma dupla Solex 35. Por que melhorada do Fuscat? É porque o Fuscat, se eu não me engano, a última versão que ele teve da dupla Solex foi a 34. A única que teve o privilégio aqui em casa de usar a dupla 35 foi a sua Kombinha, Bianca. Então, eu vou
o motor ele voltou da retífica do jeito que a gente pegou lá, do jeito que vocês viram ali eles preparando. Ele voltou fechado simplesmente pela conveniência de transporte, para não carregar todas as peças espalhadas. Então o que eu vou fazer, para que a gente possa começar a montagem, mesmo porque a gente está sem as bielas, ao contrário do que aconteceu no Fusquinha do Reverendo Telson. Tá? Dessa vez eu pedi para que eles não montassem as bielas para mim. Então o que eu vou fazer? Eu vou soltar o volante aqui e vou abrir a carcaça, vou aproveitar, e eu acho que isso é um procedimento praticamente padrão, independente do lugar onde você mande fazer, por mais cuidado que eles tenham na retífica Pirajussara, por mais que eles tenham limpado, deixado no banho químico a carcaça, sempre vai ter uma pequena limalha, uma poeira que vai entrar aqui. Como eu pedi para eles deixarem para fazer esses furos, depois que eles já tinham preparado a carcaça, os furos da bomba de óleo e a mesma coisa nos furos do volante, eles acabaram fazendo fora da ordem normal. Então eles montaram o virabrequim com as bronzinas, fizeram o ajuste das folgas e depois eles precisaram embalar o virabrequim com aquele plástico para poder fazer os furos aqui. Então a carcaça também tá com algumas limalhas. Então para que a gente possa começar uma montagem no ambiente mais limpo e mais controlado possível, o que eu vou fazer? Vou desmontar e a gente vai dar uma lavada rapidinha na carcaça. Bom, já lavei as duas metades da carcaça, muito ar comprimido. Nessa hora não adianta ter pressa, porque você tem que garantir uma limpeza absoluta, a melhor limpeza que você tiver condições de deixar a carcaça, para garantir que não vai ter nenhuma impureza, principalmente nas galerias onde você não enxerga, que podem comprometer uma bronzina ou comprometer o virabrequim. Então para a gente começar a montagem, eu já separei algumas das peças que eu vou pedir para a Bianca mostrar. Essa é uma das caixinhas que voltaram da retífica, e aqui a gente tem absolutamente todas as peças que foram no motor, inclusive as velas antigas, tuchos que a gente não vai mais usar, bomba de óleo e o mais importante, todas as porcas e arruelas que a gente vai precisar. Todas provavelmente não, mas pelo menos as que estavam no motor com certeza voltaram. Bom, e aqui a gente tem as peças como bronzinas, bronzina do comando, as bielas já com as bronzinas das bielas montadas, porque eles já tinham ajustado ali pra gente. Tuchos na medida, na verdade na sobremedida 0,15 a mais, com um pequeno rastrelinho feito aqui, porque a gente tem um motor que vai trabalhar com o HVX. Então a gente pode começar a montagem do motor. Antes de eu começar a levar as peças para lá, a gente vai examinar a carcaça, porque sempre tem uma diferença de uma carcaça para outra. E as diferenças, ou melhor, as particularidades dessa carcaça, tanto o Fernando como o Marcos, eles já me alertaram. Bom, de peculiaridade, essa carcaça aqui ela tem duas. A primeira é a máscara ou jaqueta do mancal número 1, que foi colocado aqui simplesmente porque a última retífica, a retífica que tinha mexido no motor anteriormente, provavelmente tinha isso como um procedimento padrão para evitar problemas. E o interessante é que a carcaça estava toda standard, ou seja, não era nenhum motivo para ser montado isso daqui, que isso daqui é colocado quando a carcaça está muito estressada nesse ponto aqui e muito judiada. Não era o caso. De qualquer forma, a partir do momento que essa máscara está montada aqui, o motor vai, se for bem montada, o motor vai funcionar normalmente. A peculiaridade, a característica que a gente tem nesse motor é esse parafuso M8 aqui. E ele está nessa posição porque não na Pirajussara, mas provavelmente na outra retífica que ela passou, também eles tiraram esse bujão da galeria de óleo, provavelmente para fazer uma limpeza, para garantir que tudo ia ficar bom. E eles acabaram usando uma peça aqui que eu achei bastante interessante. Eles acabaram colocando um parafuso M8, tá? E no momento que chegou lá na Pirajussara, em vez de eles terem que arrancar o tampão, o bujão na batida, eles simplesmente desrosquearam. Então o único cuidado que eu vou tomar é aplicar um pouquinho de cola de junta para que esse parafuso não apresente nenhum vazamento. Olha, a Bianca está mostrando, é um parafusinho que foi serrado para
para ficar na medida certa. Eu estou tomando cuidado de não colocar nos primeiros fios de rosca aqui nada da cola, para que ela não espalhe e não corra o risco de obstruir alguma passagem ou de reduzir a vazão. Então eu coloquei nos últimos fios de rosca, que eu entendo que é mais do que suficiente para a vedação que a gente precisa. Eu vou dar uma encostada nela aqui com essa chave 13. Bom, então eu vou começar a montagem do motor, colocando esses 6 anéis de borracha aqui nos 6 prisioneiros principais que unem as duas metades da carcaça. Bom, a primeira coisa, na verdade, mecânica que eu vou montar é o pinhão de acionamento do distribuidor. Por mais singela que essa peça pareça, depois que o motor estiver montado, se isso aqui estiver na posição errada, é muito difícil e é muito arriscado você tentar acertar a posição dela. E por 2 motivos. Primeiro, porque não é garantido que a ferramenta, o extrator dela, eu tenho um aí, depois a gente mostra, vai conseguir puxar isso daqui para fora. E segundo, mesmo que ele consiga puxar, eu vou pedir para a Bianca mostrar aqui, aqui embaixo ficam essas 2 arruelinhas. Se no momento, o motor certamente vai estar instalado no carro, você não vai estar tendo essa oportunidade que a gente tem. Então, se você puxar e essas arruelinhas caírem aqui, não tem muito o que fazer. Tá? Então, eu nunca troco, nunca mexo nessa peça depois que o motor está montado. Tá? Mas só que existe um sincronismo dela com o virabrequim. O virabrequim não está aqui ainda. Então, o que a gente consegue garantir? Como a gente vai colocar o virabrequim numa posição determinada, pré-determinada, depois encaixar essa peça, e ele já tem essa engrenagem helicoidal aqui, para você encaixar e ela ficar na posição exata, provavelmente você deveria colocar ela assim, para quando ela girasse, ela fazer isso daqui. Aí você erra. Aí você fala, eu vou tirar. Aí na hora que você está tirando, isso daqui desaparece lá para dentro do cárter. E aí são muitas lágrimas. Se você não percebeu, fingir que você não viu, falha catastrófica. Tá? Isso daqui vai ser debulhado na engrenagem do comando e vai ser bem triste e bem caro para você arrumar. Então, para a gente evitar problemas, e mesmo porque a gente não quer pagar de louco, não, mas porque eu sou profissional, eu consigo instalar, não sou. A gente monta os motores normalmente para a gente, para os nossos carros. Vamos dizer, com o crescimento do canal, foi natural que algumas pessoas me procurassem, e eu monto hoje para as pessoas que eu tenho mais afinidade, para os amigos e para poder gerar o conteúdo. Tá? Então, a gente faz isso com muito prazer e esporadicamente. Então eu tenho, claro, muito medo de errar, e você, se está fazendo na sua casa, deve ter medo também, porque se você errar, a brincadeira pode sair cara. Para eu não errar a posição, e o que eu vou fazer, e esse daqui é provavelmente uma das dicas mais importantes da montagem inteira do motor, porque tirando essa sequência, você pode pegar qualquer manual, um Reines, um manual Bentley, conheça essa Volkswagen, você vai montar o motor, você vai fechar o motor, e o seu motor vai funcionar sim, independente do que o Zelão da esquina falou para você. Não, você não vai conseguir montar, teu motor vai travar, que não sei o que. Não vai, o motor funciona, e a gente tem, no passar dos anos aí no canal, a gente tem um relato muito positivo, que as pessoas seguiram o manual, assistiram ao nosso vídeo, misturaram as informações aí, chegaram no ponto que elas estavam confortáveis, montaram o motor e tiveram sucesso. Então eu acho que dá para você encontrar o que você prefere fazer. Eu vou pedir para a Bianca trocar de lugar comigo agora. Bom, eu estou montando, aqui já estão as 2 arruelas que ficam de apoio aqui, de calço. Às vezes você tem uma regulagem com 3 arruelas. Aqui o que a gente recebeu foram 2 arruelas. Tá, aqui eu estou com um pouco do Rímola, segundo meu amigo Fábio Franzoni, o óleo de caminhão, e ele está ungido ou batizado com um pouco de molicote. Bom, agora para a gente saber a posição exata, eu vou virar o motor para facilitar para a Bianca mostrar. É muito fácil você manter o alinhamento quando o motor está desmontado. A gente vai usar aqui um distribuidor 009, sem avanço a vácuo, tá? Então basta encaixar ele até o final, girar aqui até ele acoplar perfeitamente no pinhãozinho de acionamento. Prontinho, e com o distribuidor encaixado no pinhão de acionamento,
Aqui eu reforcei a marca do cilindro número 1, tá? Que é onde vai sair o cabo de vela do cilindro número 1, que ele vai ficar aqui. Então vai ficar 1, 4, 3 para cá e 2 para lá. Ou seja, os dois cabos que vão sair daqui vão para os cilindros 1 e 2 e os dois que vão sair daqui vão para o cilindro 3 e 4, que é normalmente o padrão que você encontra num motor bem montado. Bom, próxima montagem a gente vai montar as bronzinas do comando de válvula. Com as bronzinas no lugar, eu vou colocar os pininhos que travam as bronzinas na posição. Esses aqui eles já vieram ajustados pela retífica, mas você tem que ficar muito atento, porque se esse pininho ficar 1/10 de milímetro mais alto, no momento que você apertar as porcas aí, fechar a carcaça, o pininho ele pode empurrar a bronzina, deixando ela um pouco oval, se for uma bronzina do mancal número 1 ou do mancal número 3, ou se for essa metade aqui, ele pode acabar entortando a parte do meio dela e o motor vai ficar travado. E agora a bronzina com o furo, só a do mancal número 2, porque a do mancal número 1 e do número 3, elas são inteiras, então elas já estão prensadas ali no... A do 3 e a do 4 já estão prensadas no virabrequim. E a 1, o mancal principal, é aquele móvel, que é esse daqui, que a gente não vai montar agora, porque ele desce aqui na carcaça junto com o virabrequim. Bom, no caso do motor do reverendo, a gente não mostrou a montagem das bielas, mas nesse daqui eu faço questão de mostrar. E a Bianca vai aproximar. Estou com o virabrequim parado numa posição fixa. Aqui eu tenho o mancal número 1, mancal número 2, mancal número 3 e mancal número 4, ou mancal da polia. Aqui eu tenho o colo da biela do cilindro número 3. Aqui eu tenho do número 1, tá? Aqui eu tenho do número 4 e aqui o do número 2. Tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, eu posso virar assim, que a sequência não muda. Esse continua sendo 3, esse continua sendo 1, continua sendo 4 e continua sendo o 2. Aqui a gente pode observar que a gente está com um virabrequim que é conhecido aqui no Brasil como do 1300. Se vocês olharem o virabrequim da EMP que a gente usou no motor do Mauro, que ele já tinha o contrapeso aqui inteiro, teoricamente melhor balanceado aí para uma rotação mais alta, ele tinha furos exatamente nessa mesma configuração. Então é perfeitamente possível você usar um virabrequim, entre aspas, brasileiro do motor 1300 no motor 1600 ou eventualmente até mais. Mais importante do que o tamanho dos furos, isso é bem típico, vamos dizer, de alguém que não entende muito do que está falando. Mais importante do que o tamanho dos furos na questão da lubrificação é a qualidade do óleo, a pressão do óleo e, mais do que isso, a velocidade com que o óleo consegue contornar o mancal. Então o que a gente vai fazer? Ah não, Tonela, eu quero montar o meu motor com virabrequim 1600 porque o Coxinha Race Master falou que tem que ser assim. Sem problema, liga lá para o Fernando da Retífica Pirajussara, ele vai colocar um sorriso de um lado ao outro do rosto e vai te atender com o maior prazer, já que você quer um virabrequim de 1600. Se você, por outro lado, quer um virabrequim de performance da EMP, você não vai encontrar nada parecido com a furação do virabrequim 1600 nacional. Então agora, com o virabrequim nessa posição, eu vou mostrar a posição que você vai montar as bielas. A gente já viu no passado o seu Chico usinando uma biela. O que é importante você perceber é que aqui existe um número aleatório que deve ser o mesmo número aqui, indicando que a capa da biela faz conjunto com a biela propriamente dita. Aqui a gente tem um pequeno calombo que do outro lado não existe, e esse calombo ele tem que ficar voltado para a parte de cima do motor. Então a Bianca ela está na posição da polia do dínamo ou do alternador, eu estou atrás da capa da ventoinha enquanto eu falo com vocês. Então fica fácil vocês imaginarem aqui o cilindro 3, o 4, o 1, o 2, a torre do dínamo, aqui a bomba de gasolina e a dupla carburação se for o caso aqui. Essas bielas que a gente pegou na Pirajussara
as 4 estão exatamente com o mesmo peso. Pô, Tonela, eu lembro quando você fez o Zé de Melo, você esmerilhou demais uma aqui. Sim, eu esmerilhei demais porque eu estava com 4 bielas e eu não tinha outra alternativa, sendo que elas apresentaram uma diferença de peso de, se não me falha a memória, de 20 gramas. Tá? Aqui, se vocês viram como é dentro da retífica Pirajussara, eles têm milhões de bielas. Então o balanceamento lá é feito simplesmente escolhendo bielas da prateleira e separando por peso. Ele anota o peso de cada uma aqui na lateral. Por exemplo, essa daqui deu 619, tá? E ela não tem trabalho nenhum de usinagem. Essa daqui tinha dado 620, por exemplo. Ele fez um pequeno desbaste aqui. Ou seja, muito mais rápido, você não tem todo aquele trabalho que a gente teve na ocasião do Zé de Melo e você consegue um conjunto com as 4 bielas aí exatamente com o mesmo peso. Então eu vou montar uma, dando os detalhes aí de como eu vou fazer a montagem. Aqui eu vou colocar um pouquinho de óleo, tá? Vou espalhar com o dedo e também na capa da biela. Então, por exemplo, essa daqui vai ser a do cilindro número 3. Eu vou montar ela com essa parte voltada para cima, esse calombinho voltado para cima, dessa forma. Ah, Tonela, eu quero ver você montar do cilindro número 1. Se eu fizer assim, eu estou errando, porque esse calombinho ele tem que ficar voltado para cima. Então eu vou montar ela dessa forma, mas nada me impede de montar ela rotacionada 180 graus assim. O importante é que todas fiquem na posição, quando elas estiverem apontando para os cilindros, como elas vão ficar no motor, com esse quadradinho voltado para cima. Então eu vou montar elas rapidamente aqui. Vou colocar primeiro a do cilindro número 3. Cilindro número 3 com o calombinho para cima. Cilindro número 1, mesma coisa. Cilindro número 4, quadradinho para cima. E cilindro número 2, mesma coisa. O que falta, Bianca? A gente usar a ferramenta mágica, o torquímetro. Bom, então eu vou usar o nosso maravilhoso torquímetro, tá? Só que isso aqui, sem a tabela de torques correta, não serve para nada. Serve provavelmente para você mexer numa fogueira, atiçar o fogo numa lareira, alguma coisa assim. E a gente vai precisar então da tabela de torque para saber o quanto de torque a gente vai colocar aqui na capa das bielas. Tá muita chuva, eu tô com preguiça de ir lá dentro e me molhar. A gente tem uma alternativa, Bianca? Sim. Bom, basta você entrar no site Fuscanet. A grande verdade é que você não precisa nem estar logado ou cadastrado. Vai lá embaixo, você vai encontrar a tabela de torque. E aqui tabela de torques do motor Volkswagen Fusca. Porcas do bloco, não, cabeçote, parafuso de biela. E é justamente isso que a gente quer saber o valor. Então aqui já indica pra gente não somente o das bielas originais, mas os das bielas também de alta performance que você pode ter no seu projeto. Então aqui, segundo a tabela do Rodolfo, a gente vai usar 3,3 kg por metro. Então eu vou fazer o ajuste aqui, é bastante simples. A gente vai girar até o 0, aqui chegar no 3, aqui a gente está no 2, mais uma volta ele chega no 3, aí a gente coloca 3,1, 3,2 e 3,3. Trava aqui embaixo, aqui ó, empurra. Então agora é só você usar a ferramenta até você ouvir o pequeno barulhinho. Pronto, desse lado. Eu deixei o virabrequim vertical no momento de dar o torque nas bielas, por conveniência para a Bianca filmar. Agora ele já voltou aqui à posição que ele estava, e os manuais dizem para você fazer a conferência
se a biela não está com excesso de aperto, se as folgas aqui estão corretas, basta você soltar a biela e ela tem que cair com o próprio peso, da mesma forma que a gente está fazendo aqui. Aqui não é novidade nenhuma, por quê? Porque a retífica Pirajussara já garantiu isso pra gente, tá? Mas se você não tiver certeza do virabrequim que você está usando, não tiver certeza eventualmente da medida, depois que você aplicar o torque aqui nas porcas, você tem que fazer isso. Nessa hora é bastante conveniente você ter um torquímetro, mas não dá para viver de ilusões. Um torquímetro é só uma ferramenta muito útil, um zelão. No momento que você dá um torquímetro para ele, ele continua sendo um zelão, só que ele passa a ser um zelão equipado com um torquímetro. Bom, agora com o virabrequim montado, a gente pode finalmente montar os tuchos, o comando, verificar se está tudo em ordem aqui, se a gente não tem uma interferência em relação ao corpo da bomba de óleo, que a gente vai usar uma bomba de óleo EMP com entrada e saída. Mas antes disso, eu vou pedir para a Bianca aproximar e mostrar que o tucho ele tem dois pequenos cortes laterais. E esse cortinho que a Bianca mostrou é de uma modificação que foi inventada por um americano chamado Bob Hoover. Quem apresentou pra gente em primeira mão foi o Rodolfo, na ocasião que a gente montou o motor do Mauro. Tá? E qual é a ideia por trás disso? O motor do Fusca refrigerado a ar, na verdade o óleo passa a ter uma função fundamental aí na condução, vamos dizer assim, do calor. Além de lubrificar, ele tem a função de trocar calor com as peças, para manter todo o calor do motor relativamente uniforme e relativamente equilibrado. Tá? E pelo próprio projeto simples do Fusca, primeiro 1.200 aqui no Brasil, depois 1.300 e foi até o 1.700, que é algo que a gente está tentando montar parecido. Nunca de fábrica ele teve um filtro de óleo ou alguma coisa assim. Então eu acredito que qualquer modificação que a gente faça na parte de lubrificação, além de melhorar a própria lubrificação, a gente de quebra consegue melhorar a refrigeração. E o HVX consegue fazer isso de uma forma muito engenhosa. A gente já explicou lá no motor do Mauro, tá? Inclusive eu consegui fazer um desenho. Hoje eu não vou conseguir fazer o desenho, mas eu vou conseguir mostrar aqui nas peças. Qual a ideia do HVX? É você ter um volume maior de óleo circulando. Para isso a gente usa uma bomba maior do que uma bomba original. Aqui eu estou mostrando o rotor da bomba de óleo original. É esse daqui que o Fernando devolveu para a gente. E esse daqui é o da bomba EMP. Então esse pequeno acréscimo que a gente vê aqui embaixo de provavelmente 5 ou 6 milímetros, ele garante um volume maior a cada revolução do rotor. A bomba de óleo ela capta o óleo através do pescador que está montado na outra metade da carcaça e consegue pressurizar ou pelo menos criar um fluxo através dessa passagem. Bom, essa passagem sobe para cá, a gente já acompanhou isso na ocasião do motor do Mauro. Tá? Ela chega aqui na mola, no pistãozinho que é o regulador de pressão. E aí ela tem duas alternativas. A primeira alternativa é ela lubrificar quando o motor está frio, ela está com muita pressão, tá? Porque o óleo está naturalmente mais viscoso. Então ele acaba empurrando o pistão até aqui, tá? Até mais ou menos esse ponto. E o óleo ele vem por aqui, sobe direto para a galeria principal. Tá? E a galeria principal, Bianca, volta ali na frente do motor. Galeria principal ela está aqui. São alguns furos que a gente tem aqui nos mancais principais. E da mesma forma aqui no comando. Se por algum motivo o óleo, ele acaba, depois que o motor está quente, ele acaba afinando, ele pode perder um pouco a viscosidade. Nessa situação, a pressão, como a ideia da mola é regular a pressão constante, o pistãozinho vai conseguir subir um pouco, tá? Ele fecha essa parte aqui, porque a viscosidade do óleo mais baixa não vai conseguir empurrar para o óleo passar direto para lubrificar os mancais. Isso você faz quando o óleo está frio. Quando o óleo esquenta, em outras palavras, ele afina, o pistão já não abre tanto e ele desvia o óleo pro radiador. E aí ele passa por esse circuito, tá? Sobe aqui. Aqui na verdade ele está sempre pressurizado. A cebolinha do óleo ela sempre vai
perceber a pressão, mas a vazão aqui pro radiador de óleo, ela só vai existir se você já não tiver com a pressão do motor frio. Isso se você tiver dentro da viscosidade, a tua mola estiver operando perfeitamente. Aí o óleo passa a circular com uma velocidade um pouco maior aqui no radiador para tentar uma lubrificação. Então a ideia do Bob Hoover foi muito simples, foi aumentar a vazão, tá? E não a pressão. E como que ele fez isso? Ele fez de uma forma muito interessante. Além de usar uma bomba de maior volume, ele percebeu o seguinte, que o óleo ele só subia para lubrificar os balancins e as válvulas em alguns espaços bem curtos do funcionamento do motor. Esses dois rebaixos aqui na lateral do tucho, eles servem justamente para isso. Quando você não está com a válvula acionada, o balancinho está um pouco para baixo, ele está nessa posição. E o furinho por onde o óleo vem, ele fica exatamente aqui onde está o meu dedo. No momento que você aciona a válvula é acionada mais ou menos até essa região, e esse furinho consegue aliviar um pouco a pressão que está nessa galeria, e algumas gotas de óleo elas entram aqui, além de lubrificar, claro, todo o diâmetro do tucho, e elas acabam subindo. A ideia do Bob Hoover de aumentar a vazão não é só usar uma bomba maior, é aproveitar o volume maior para conseguir dar um fluxo maior. Então esses dois cortes que existem aqui, que dependendo da bomba, dependendo do que você estiver fazendo, você pode fazer um corte, 2 cortes. A receita original do Bob Hoover são até 3 cortes. Então com esse cortezinho, no momento que você tem um furinho alimentando de óleo o tucho, o óleo está fluindo, ele está vazando, entre aspas, por aqui, e ele está entrando no tucho, consequentemente subindo na válvula. Ou seja, mesmo quando a válvula não está sendo acionada, existe um pequeno, mas constante volume de óleo para cima do cabeçote. Além de lubrificar melhor o balancinho, a válvula, o que você consegue com isso? O óleo que está subindo ali, ele consegue trocar calor com o cabeçote e ele passa a refrigerar melhor o cabeçote. Lembrando que o cabeçote ele é refrigerado a ar, tá? E a parte mais, teoricamente, a parte mais quente do motor, juntamente com as válvulas ali e juntamente com a cabeça do pistão. Então isso daqui, além de melhorar a lubrificação de um motor de uma forma geral, não somente da parte de cima, com esses pequenos cortes aqui e aquele pequeno corte dentro do balancim, você consegue aumentar o fluxo ali no cabeçote e melhora e muito a refrigeração. Como a bomba pressuriza essa metade da carcaça, essa daqui ela só recebe vamos dizer, o excedente da pressão. Então não existe problema pro virabrequim. Mas quem sofre mais com isso, e mais do que qualquer outro componente aqui, pela falta de óleo, é esse tucho aqui, que é o tucho da válvula de escapamento do cilindro número 2. E ele sofre por um motivo simples, porque todo o óleo que vai alimentar esse lado do motor, esses 4 tuchos, as 4 varetas do cilindro 1 e 2 e os balancins, todo o óleo ele tem que passar só por esse furo. Então o excedente da pressão desse mancal aqui, que está ligado na galeria principal, ele acaba entrando aqui por trás da bronzina e acaba sendo trazido para esses tuchos, para o alojamento dos tuchos. Daqui para cá não existe comunicação originalmente, provavelmente porque era uma modificação, era um furo mais complicado de fazer, que daria um pouco mais de trabalho na Volkswagen, e a gente precisa lembrar que isso daqui é um carro popular, um carro econômico. Então foi deixado de fazer um furo que liga daqui até aqui, e esse daqui descer um pouquinho mais. Então o HVX, quando você interliga essa galeria, o excedente de óleo que está no mancal número 1 do comando de válvulas para o tucho da válvula de escapamento do cilindro número 2, você garante um suprimento de óleo no mínimo 50% maior. Dá pra gente chegar à conclusão que é quase que o dobro, porque você tem aqui e aqui, mas a gente vai ser
moderado aqui, eu vou calcular uns 50% a mais. Então com essa ligação, veja bem, daqui para cá existe um furo que comunica todos, porque o óleo que chegava por aqui ele precisa chegar até esse e precisaria chegar até esse. Quando você abre esse furo aqui, você tem o óleo presente aqui de uma forma mais rápida. Então você garante que todos os tuchos estão recebendo a maior quantidade de óleo possível dentro da limitação da temperatura e da viscosidade. Bom, eu estou com o comando de válvulas agora. Como a gente já tinha comentado, o projeto vai usar um comando de válvulas original, tá? Porque o Sênio ele vai querer o máximo de torque possível na mínima rotação. Então eu estou simplesmente mostrando aqui, ou melhor, avaliando se a gente vai ter alguma interferência. Naturalmente a gente não tem nada. Por quê? Porque aqui a gente tem 3 rebites no lugar dos parafusos, que normalmente quando você vai usar um comando que não é original, você tem parafusos aqui e a engrenagem ela vem separada. Então aqui a gente não tem problema nenhum de interferência. E é por isso que quando o Fusca Espetacular veio aqui, quando a gente foi trocar a bomba de óleo do Fuscatio da combinha da Bianca, a gente conseguiu fazer isso com o motor no lugar. Bom, então agora eu vou colocar um pouco de óleo aqui, não precisa ser nada exagerado. Tá, e eu vou colocar os 4 tuchos nessa metade da carcaça. Já coloquei um pouquinho de óleo em cada uma das bronzinas. Agora eu vou descer o comando aqui e ele vai girar perfeitamente. Bom, agora existe a marca de sincronismo aqui na engrenagem do comando de válvulas, que é um pontinho. Eu na verdade pintei de azul para facilitar, da mesma forma que eu pintei 2 dentes ali da engrenagem do comando de azul, porque eles têm 2 pontinhos, um pontinho cada um, então eles vão ter que ficar intercalados, um antes e um depois da engrenagem do comando. Se você conseguir, se você fizer, ou melhor, esse alinhamento aqui, na teoria você garante que o comando está sincronizado com o virabrequim. A gente quer ir um pouquinho mais além, como sempre. Eu quero garantir que o comando não esteja somente sincronizado com o virabrequim, mas que quando ele estiver no ponto morto superior do cilindro número 1, a gente tenha o rotor do distribuidor apontado para a marca que eu fiz também de azul. Bom, então eu estou com o virabrequim na mão, já montei o mancal número 1 aqui na parte traseira e eu vou abaixar ele bem devagar, tá? Por quê? Porque eu tenho alguns desafios a serem cumpridos. Eu preciso encaixar, eu vou virar ela totalmente aqui, esse buraquinho aqui, a gente tinha colocado um pininho na metade da carcaça e cada uma das bronzinas tem um furinho desse que a gente vai precisar alinhar todos para que ela assente perfeitamente. Se a gente não fizer isso, primeiro que a carcaça não vai fechar com o pininho lá montado. Bom, a gente está quase encaixando. Antes disso eu vou montar uma polia provisoriamente aqui, porque não é esse modelo de polia que a gente vai usar, mas eu já preparei essa daqui para não ficarem dúvidas em relação ao sincronismo do motor. Então aqui a gente tem a marca TDC, que seria o ponto morto superior, e ela vale para o cilindro 1 e para o cilindro 3. Aqui a gente tem o ponto morto inferior dos cilindros 1 e 3, mas são o ponto morto superior dos cilindros 2 e 4. Então o que eu preciso fazer nesse primeiro momento? Eu tirei o comando, tá? Eu vou alinhar o comando, o virabrequim nessa posição, ponto morto superior dos cilindros 1 e 3 na junção das carcaças. Vou tomar o cuidado, mostra aqui, Bianca, para que a minha marca do cilindro número 1 ela esteja alinhada com a posição do rotor, que isso é aquilo que eu tinha comentado, que é a parte mais chata se você não conseguir o alinhamento. E agora, com um pouquinho de cuidado e provavelmente com a ajuda da Bianca, eu vou conseguir assentar todas as bronzinas nos seus respectivos mancais. Prontinho, fica muito evidente quando você consegue encaixar todas as bronzinas, porque ele dá uma bela assentada. E você só tem que ficar atento para que o rotor do distribuidor ele esteja apontando mais ou menos para a posição que vai ficar o cilindro número 1. E aqui é fundamental que você tenha a polia marcando para o ponto morto superior. Ah, Tonela, eu vou montar com a polia original. Eu não tenho essa
essa ferramenta. Bom, então aí você vai usar como referência a chaveta, ela tem que ficar apontada na mesma linha dos cilindros número 3 e cilindros número 4. Imaginando o motor na posição normal dele, isso daqui vai ficar apontado como se fosse um relógio para as 9 horas, ou se você tiver no cavalete desse daqui, ele vai ficar dessa forma apontado para baixo. Bom, eu vou virar um pouquinho o motor agora no sentido horário, só para a Bianca poder confirmar que está tudo em ordem aqui no rotor, que ele vai girar e que eu não vou perceber nenhuma irregularidade aqui no funcionamento. Mas essa pequena volta que a gente vai dar no virabrequim, ela tem um segundo motivo. O segundo motivo é a montagem do comando de válvulas. Tá? E essa parte aqui, se você não prestar 120% de atenção, igual agora, a gente vai terminar de montar essa parte, a gente vai entrar, jantar e dormir. Tá? Se eu não tiver isso aqui registrado na minha cabeça, quando eu deitar para dormir, eu vou começar a ter umas visões do mal. Eu vou começar a falar, nossa, será que esse pontinho aqui tá na marca certa? Eu vou começar a entrar em pânico e é capaz amanhã de eu falar para a Bianca para a gente desmontar o motor. Então, mais do que isso, a gente tem registrado no vídeo. Olha lá, 2 pontinhos pintados de azul ali, eu espero que a Bianca esteja conseguindo mostrar, e o pontinho no comando. Nunca assim e nunca assim, senão nunca vai funcionar. Essa é a única chance que você tem de fazer o teu motor funcionar. Se você errar aqui, você vai sofrer, vai traumatizar, e depois você nunca mais vai querer saber de montar o motor, porque você vai ter que desmontar tudo de novo. Então agora, devagarinho, ó, eu venho até o comando assentar aqui nas bronzinas dele. Olha que curioso, eu consegui deixar o pontinho do comando exatamente na vertical em relação as 2 bolinhas ali do virabrequim. Quando eu falo vertical é considerando a posição normal do motor, tá? O motor na horizontal. Por isso que a gente está vendo ele deitado dessa forma. E olha que interessante, é nisso que algumas pessoas que eu conheço, elas acabaram já se atrapalhando, tá? Agora, com essas 2 bolinhas alinhadas, a gente está com ele aqui a 90 graus, tá? Ou seja, aqui não vai apontar mesmo, tá? E a chaveta está virada para cima. Então, quando a chaveta está virada para cima, os dois estão se encontrando aqui. As 2 engrenagens estão no ponto de referência. Então, outra coisa que dá para você fazer, claro, como veio da retífica Pirajussara, eles já fizeram todos os testes. Se essa engrenagem, por algum motivo de usinagem, ela precisa ser maior, menor, ela já vem já existe no comando mais 1, menos 1. Mas uma forma de você testar isso é girar o motor com a mão, dessa forma. Então, sem o comando ele está simplesmente apoiado nas bronzinas, se a engrenagem estiver muito grande e você tentar fazer isso, o que vai acontecer? O comando ele vai pular, ele vai dar uma levantada. Aí isso daí já pode ser um indício que você tem que ficar atento de que a engrenagem está muito grande. Então, se você tiver com uma standard, você vai ter que usar uma menos 1, por exemplo. Mas isso é uma preocupação que, como a gente já pegou o motor ajustado, ele já veio da Pirajussara perfeito para a gente montar, e isso é o que evita muitas indas e vindas na retífica para pequenos ajustes. Por isso que a gente consegue montar praticamente numa tarde todo o motor. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou confirmar de novo, nova checagem aqui, tá tudo em ordem. Então agora, sem deixar pular nada, eu vou voltar o virabrequim para a posição do ponto morto superior. Outra coisa que pode tirar o teu sono, se você não registrar bem na sua memória, é a montagem das bronzinas aqui nessa metade da carcaça, tá? Porque aquela tá óbvio que você precisa montar, porque você tá olhando para ela o tempo todo. Mas essa daqui, quando você for fazer a montagem, você vai simplesmente abaixar ela ali. Aí você vai falar, nossa, será que eu tô com essa bronzina? Será que eu coloquei direito? E aí o que acontece? Você acaba entrando numa paranoia, você para o que você está fazendo e você começa a procurar para ver se ela ficou parada em algum lugar. A verdade é que se você tiver uma bronzina velha jogada, exatamente do modelo que você está desconfiado, você tem um surto, você fica louco, você vai querer desmontar o motor, e aí você já passou cola e tudo.
Então, por isso que eu falo, na montagem a gente faz com bastante calma. Por quê? Justamente para não ter esses medos. Aqui eu estou montando a carcaça provisoriamente, sem tucho, sem nada, somente com as bronzinas, porque eu quero confirmar com a nossa bomba de óleo se está tudo em ordem aqui na furação. Afinal, a gente precisou fazer uma furação diferenciada. O que vai acontecer, se por algum motivo tiver algum furo aqui que não esteja perfeitamente concêntrico como o da bomba, a gente vai precisar, segundo as próprias instruções do Marcos, a gente vai precisar passar uma broca 1 milímetro maior ali nos furos da bomba, provavelmente para fazer um alinhamento perfeito. Olha, esses dois aqui eu coloquei para servirem de referência, e quando eu tento colocar esses dois de cima, apesar de eles começarem a rosquear, e provavelmente um zelão ele rosquearia de qualquer jeito, porque ele estaria com muita pressa, eu não quero que o parafuso fique aplicando uma carga na carcaça da bomba aqui de lado. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir um pouquinho, acho que talvez nem com a broca, porque é tão pouco. Eu vou comer um pouquinho aqui por dentro, provavelmente com a Dremel. E desse lado também eu vou comer um pouquinho também, para a gente conseguir, vamos dizer, uma pequena folga. Prontinho, na verdade eu não usei a Dremel, eu usei uma broca. Por quê? Porque tinha tampa também. E depois que a Bianca parou de filmar, ela me lembrou graciosamente. Então, medindo o furo original 8.5, eu acabei usando uma broca 9.5. E por quê? Porque eu preciso de um pouco de folga, porque apesar de eu ter encostado bem essas porcas aqui, nada aqui em volta está apertado. Então eu tenho medo que depois que eu apertar isso daqui, o meu receio é que os parafusos eles apoiem na parte interna da bomba e não deixem a carcaça fechar corretamente. Mas agora a gente conseguiu uma folga, que eu vou tentar mostrar. A gente conseguiu uma folga que eu considero suficiente para a gente fazer qualquer tipo de compensação. Agora que está tudo em ordem, a gente já pode fechar a carcaça. Antes de passar cola aqui, antes de colocar a carcaça, para depois sair atrás de arruelas e porcas, é melhor a gente já separar tudo antes, para a gente fazer uma operação mais rápida e objetiva possível. Coloca a carcaça, passa a cola, coloca a carcaça e aí consegue colocar 6 porcas aqui principais na carcaça e depois todas as porcas M8 que ficam no perímetro. Aqui eu tô com as arruelas que a gente vai usar nos 6 prisioneiros principais, as 6 porcas que vieram da retífica. Para as porcas do perímetro da carcaça eu vou usar porcas e arruelas novas aqui, porque eu achei que as arruelas e porcas que vieram no motor elas não estão muito legais. Bomba de óleo aqui a gente já está com os parafusos separados. Lembrando que aqui a gente tem metade da solução. A outra metade, a Bianca pode mostrar aqui, vai ser a tabela de torque que a gente vai encontrar através do nosso aplicativo. Parceiros, você pode ir no Fuscanet. Aqui embaixo, no final da página, se você tiver pelo aplicativo, você tem aqui área técnica, tabela de torque. Então aqui a primeira opção que tem porcas do bloco, porcas de 12 milímetros, que são as grandes, 3,5, tá? E as porcas de 8 milímetros, 2 quilos. Então a gente vai seguir essa referência da tabela de torques do Fuscanet. Conferência final na metade da carcaça que vai descer, dos cilindros 1 e 2. Bancal principal já montado com o pininho, tá? As 3 bronzinas do comando de válvulas aqui. Só falta a gente montar os tuchos desse lado da carcaça. E esse lado sempre vai ter o desafio oferecido pela gravidade. Afinal, na hora que a gente inclinar a carcaça ali, os tuchos vão tentar cair. E para isso, eu vou usar uma ferramenta que eu mesmo fiz. Tá? Eu vi lá no Fuscanet, mas eu acabei não pedindo para o Rodolfo. Então eu fiz esse pequeno araminho rastrelo aqui, que vai quebrar o galho. É só colocar ele por aqui. Deixa eu virar aqui para tentar mostrar. É só colocar ele por aqui, que ele vai tentar segurar os tuchos na posição. Antes de passar a cola, você deve passar ou uma solução desengraxante ou álcool isopropílico. No caso eu estou com álcool isopropílico aqui,
para tirar toda a gordura e para que a cola tenha a melhor aderência possível. É legal fazer isso daqui imediatamente antes de baixar a carcaça, porque invariavelmente pode cair algum pingo de óleo, alguma coisa no momento que você estiver preparando o comando, no momento que você estiver descendo o virabrequim. Então o momento é agora de você limpar toda a superfície. Antes de passar a cola, a gente tem que lembrar do tampão aqui do comando de válvulas. Essa passagem existe por conta da usinagem que precisa ser feita na carcaça. Então a gente precisa usar esse tampãozinho, tá? Você pode montar ele tanto nessa posição, que é particularmente a minha posição preferida, como montar ele assim. Eu lembro quando a gente montou o motor do Zé de Mello, teve ramo do teclado que ficou doido, ai, montou errado, que não sei o que. A grande verdade é que nenhum manual deixa explícito a posição que você precisa montar. Então quando você estiver fazendo um serviço tranquilo na sua casa e um cara começar a tratar um pequeno detalhe como se fosse a coisa mais importante do mundo, você desconfia se o cara realmente está querendo te ajudar ou se o cara simplesmente está querendo te confundir mais ou te colocar medo. E normalmente é isso que acontece quando alguém percebe que você está tentando fazer alguma coisa de uma forma independente. Então eu acredito que essa quantidade de cola é mais do que suficiente e a gente vai passar em todo o perímetro aí da carcaça. Antes de apertar a carcaça, eu vou já preparar aqui, montar a bomba de óleo, para que depois que ela estiver apertada a gente não tenha dificuldades de enfiar o corpo da bomba de óleo no alojamento da carcaça. Lembrando que o único lugar que você vai colocar cola na hora de montar o motor é na junção das carcaças e na base dos cilindros, no apoio do cilindro na carcaça. Todos os lugares onde vai junta, você só vai passar um pouco de óleo na junta para que ela assente perfeitamente. Esses são os parafusos da bomba de óleo. Eu estou colocando um pouquinho de trava-rosca. Atenção máxima no momento que você for montar essa junta de papel, tá? Se você não montar a junta correta, teu motor explode antes mesmo de você conseguir dar a primeira volta. Esse furinho tem que estar desobstruído nessa bomba. Não dá para usar a junta da bomba original que vem no kit de juntas e ela tem que ter exatamente esse formato. Não vou apertar por completo, vou só quase que encostar o parafuso. Vou deixar faltar 1 milímetro, porque depois que eu der o torque na carcaça a gente consegue dar o aperto final aqui. Aqui eu já regulei 3,5. Bom, já coloquei quase todas as porcas, eu estou colocando a penúltima aqui, tá? A Bianca vai mostrar e agora eu vou pedir uma atenção especial dela para a porca mais malvada do mundo. Todas essas do perímetro da carcaça, 2 kg de torque.
Só falta uma, claro que por último eu deixei a mais perigosa de todas as porcas, que também vai ser apertada com 2 kg de torque. Até o torquímetro teve medo dessa porca. Aproveitando que o motor tá no cavalete aqui e a gente tá com o torquímetro na mão, a gente vai usar para aplicar 2 kg de torque em cada um desses parafusos. Pronto, a carcaça torqueada, 3,5 nas porcas M12 e 2 kg nas porcas M8 e aqui também 2 kg. E tá tudo em ordem, e o que a gente pode fazer agora é montar o retentor do volante, aproveitar já, colocar os calços, a tampa do cárter e até mesmo o volante do motor. Prontinho, a tampinha do cárter montada. E a última coisa que a gente vai montar para considerar a carcaça do motor fechada é o volante do motor. Apesar de deixar ele um pouco mais pesado nessa situação, a gente já deixa tudo prontinho. Aqui vão 3 arruelas, independente do motor, independente da cilindrada, independente da medida da retífica do virabrequim. A semana passada o Marcos explicou mais uma vez como que isso daqui precisa ser ajustado. O truque mais comum que existe quando alguém vai comprar um carro, alguém que se acha muito esperto, não é olhar o valor do carro, não é conversar 5 minutos com o dono para perceber se ele é um pilantrão ou não. É simplesmente, existe aquela ideia popular, quase que um folclore, que você tem que pegar a polia e chacoalhar para ver se o motor está com folga. O motor com 100 mil quilômetros é natural, ele tem uma pequena folga, tá? Muito maior do que o 0,15 que o Marcos deixou aqui pra gente. Tá? Isso não significa absolutamente nada, mas as pessoas não têm a ideia de quanto o motor rodou e de quanto que ele poderia estar folgado. Então o que acontece? Existe um estigma em relação a essa folga. E é muito fácil de se resolver, porque quando a pessoa ela foca num único detalhe, então a polia está com folga. O problema é a folga, amigão. O cara vem e coloca uma arruela a mais aqui, o cara coloca 2, o cara coloca uma arruela mais grossa, e aí o cara vai lá, pega, tá bom, o motor agora tá bom, entendeu? E compra gato por lebre, achando que tá fazendo um tremendo de um negócio. Então, é natural quando a gente desmonta o motor, de repente ele tá com mais do que 3 arruelas, ou ele tá todo calçado aqui. A verdade é que a folga, ela acontece na carcaça em relação ao mancal número 1. Então o mancal, ele fica com esse jogo. Quando você coloca mais arruelas aqui para tirar essa folga, você força o mancal para ele apoiar na parte de dentro aqui da carcaça, e não perfeitamente, igual esse daqui que foi torneado lá pelo Fernando apoiou. Então você joga toda a carga mecânica somente de um lado aqui da carcaça. Isso daí acaba destruindo a carcaça muito mais rápido. Ou seja, o Zelão que vai comprar o carro lá, ele balança, ele acha que está tudo bem com o motor, e ele compra, roda 5, 10 mil quilômetros, e daqui a pouco a folga aumenta muito, ou então o motor começa a bater de alguma forma, aí ele vai falar que Fusca não presta, ele vai falar que ele deu azar, e ele não leva isso em consideração. Eu não estou falando que você pode pegar um motor com 1 centímetro de folga e achar que está tudo bem, porque não está. Mas não adianta você pegar um carro todo baleado, e pegar a polia e ela não ter folga nenhuma, porque ali tem alguma coisa estranha. Um carro perfeitamente conservado, é natural, se o motor tiver um histórico, olha, esse motor foi feito a 30 mil quilômetros, alguma coisa assim, ele não pode ter folga. Agora, você pega um motor que está todo sujo, vazando óleo, você pega a polia está travada, cara, corre disso, foge, porque é uma cilada. Eu vou montar bem lubrificado, apesar do óleo ter uma bela passagem ali pro mancal principal, mas eu já vou deixar isso daqui com uma boa quantidade de óleo aí pra gente garantir que até o momento que a pressão chegue ali a gente não tenha nada de
nenhum desgaste aí acentuado do mancal. Bom, agora eu vou colocar o retentor, vou apoiar uma madeirinha aqui para a gente não bater direto nele. O retentor já está perfeitamente encaixado, agora eu só vou colocar um pouco de óleo aqui para deixar bem lubrificado o retentor. Eu vou espalhar ele com o dedo no momento que a gente for encaixar o volante. O retentor ele vai garantir que você não vai ter nenhum vazamento aqui pela parte externa do volante. O retentor ele pega exatamente aqui. Então, no momento que você vai comprar um volante, principalmente um usado, você não tem só que examinar a cremalheira, você tem que examinar essa região aqui, porque se ela tiver marcada pelo retentor alguma coisa e precisar de algum tipo de serviço aqui, você corre um risco grande, uma possibilidade grande de você ter um vazamento por aqui. Não adianta você sair trocando retentor atrás de retentor, que se isso aqui não tiver no diâmetro correto, você vai ter problemas. Para garantir o vazamento, que você não vai ter vazamento pela parte interna, e a parte interna eu vou chamar o virabrequim, porque aqui vai estar tudo cheio de óleo, e um pouquinho que seja pode passar pelos pinos. Então, para que ele não escape por aqui, ó, você precisa da mesma forma ter esse anel de vedação. Na verdade, o óleo ele conseguiria ir daqui, dessa região onde a gente tem, até aqui vai estar cheio de óleo ali e praticamente com pressão. Ele pode, se não tiver esse anel de vedação, passar entre o volante e o virabrequim e vazar através da porca. Bom, já encostei a porca do volante. Na verdade, o parafuso, tá? O Rodolfo sempre chama a minha atenção. Isso não é porca, isso é um parafuso. Então, Rodolfo, desculpa, você está correto, é um parafuso. É costume a gente chamar de porca. Eu, pelo menos, é um erro, na verdade. Tá? Realmente é um parafuso. Então, se vocês voltarem na série do Zé de Mello, que foi a primeira que a gente fez, o aperto, tá? Para soltar foi aquele pesadelo sem fim, a porca daquele volante. Por quê? Porque ele tinha sido apertado provavelmente com uma pneumática, da mesma forma que a gente apertou, e por um motivo da gente não ter o multiplicador de torque que a gente tem agora, tá? Isso daqui é uma das ferramentas que tem disponíveis lá em Fuscanet, e aqui fica muito fácil você dar um aperto com precisão. Essa ferramenta ela multiplica por 9 o valor que você colocar no torquímetro que você vai encaixar aqui. Então o aperto recomendado aqui é 35 quilos. Para a gente chegar próximo desse valor, se a gente colocar 4 quilos no torquímetro, 4 vezes 9, 36, a gente consegue dar um aperto de 36 quilos, que está perfeitamente aceitável aqui para o nosso uso. Então vou ajustar aqui com 4 quilos ou 40 newtons, tá? Que é exatamente aqui, e agora a gente pode apertar. Prontinho. Prontinho, sem muito esforço, sem risco de escapar a ferramenta, sem risco de quebrar o parafuso e sem ter que apoiar a frágil carcaça do motor de qualquer forma, tá? Para que você consiga soltar ou apertar essa porca. Então agora eu acredito que a gente finalizou a primeira etapa, que é fechar o bloco do motor. Então aqui a gente tem a carcaça montada, e ela serve de base para qualquer motor que você queira montar, desde que ele use o comando original, porque já está fechado aqui, e o virabrequim original com curso de 69. A gente tem alguns upgrades, as bielas balanceadas, o volante aliviado, a bomba de óleo com entrada e saída, tá? E principalmente uma coisa que eu recomendo para qualquer motor são os prisioneiros de 8 mm. É um investimento baixo pela segurança que vai te dar aí a médio e longo prazo de você não ter uma rosca espanada, um prisioneiro solto, e que isso daí acho que de tudo que pode acontecer no motor é uma das coisas mais desagradáveis, porque o motor continua funcionando, você passa a ter um vazamento de óleo e passa a ter um vazamento de compressão. E a solução para isso, a solução corretiva definitiva,
você vai ter que desmontar a carcaça para embuchar. Você pode, a gambiarra é um prisioneiro cônico, alguma coisa assim, mas são todas gambiarras, vamos dizer assim, que acabam não valendo a pena. Então se você vai montar um motor 1300, esse vídeo serve como referência para você fazer o serviço da montagem do bloco, se você vai montar um 1500, um 1600 ou, no nosso caso, um 1700. Então muito obrigado por verem os nossos vídeos. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link da receita do motor do Sênio, que vocês encontram todas as peças que a gente está aplicando lá em Fuscanet. Muito obrigado por verem os nossos vídeos e a semana que vem a gente volta finalizando a montagem com os cilindros e os cabeçotes. Até lá!